da saída dos filhos de Israel do Egito e pede para eles fazerem um juramento acerca dos seus próprios ossos. Mas isso é tremendo. A vida de José, ela é uma inspiração para nós. José teve privilégio na casa do pai, mas teve inveja por parte dos irmãos. José enfrentou cova, José enfrentou escravidão, José enfrentou calúnia, José enfrentou calabouço, mas José participou da grandeza do palácio, José participou da grandeza do Egito, e José participa novamente da escravidão. Ou seja, a vida do cristão, ela tem altos e baixos. Ela é de montes e de vales. E nós precisamos, em qualquer situação, viver pela fé. Se José não acreditasse, não tivesse fé naquilo que Deus havia lhe prometido, talvez na primeira prova ele teria sucumbido, porque nós somos, por natureza, imediatistas. Mais do que nunca nos tornamos imediatistas. A gente quer tudo para agora. Eu brinquei um dia com o Natan, falei assim: Natan, você sabia, se você colocar 100 reais na poupança todos os meses, daqui 30 anos você vai ter quase 1 milhão de reais? Ele olhou para mim e falou assim: pai, 30 anos? Você está entendendo? E eu disse para ele: imagine se eu, na sua idade, com 20 anos, tivesse feito isso. Hoje, com 50, eu teria quase 1 milhão de reais. Mas a gente é imediatista. A gente quer tudo para agora. E Deus não processa as coisas no micro-ondas. Deus não faz as coisas no nosso tempo. Deus, ele faz promessas e ele trabalha na nossa vida para que a gente não seja consumido pelas promessas. Alguém pregou aqui certa vez que se você, por mais que você ame seu filho, se ele te pedir um carro, ele tem só 12 anos, você não vai dar um carro para ele. Porque ele pode se matar com aquele carro. Ou matar alguém. Um carro na mão de quem não sabe usar é uma arma perigosa. Então, por mais que o pai ame o filho, ele não vai dar aquele carro para um filho de 12 anos. E ele vai ter que esperar, naturalmente, completar os seus 18, tirar a sua carteira e poder dirigir o seu carro. Então, quando eu olho para a história de José, eu percebo que José, em todos os momentos, ele viveu pela fé. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: pela fé. Ele poderia ter falado: pela fé, ele venceu a cova, venceu a inveja, venceu o calabouço, venceu isso, venceu aquilo. Mas não, ele fez menção de um legado. Pela fé, os ossos de José, até hoje, falam. Olha que coisa tremenda. Por que os ossos de José falam até hoje? Porque ele colocou aqueles ossos como um memorial para Israel. Todas as vezes no cativeiro, que eles olhassem para aqueles ossos, eles lembravam: tem uma promessa, nós estamos escravos, mas nós não seremos escravos para sempre. Todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos de José, eles lembravam: Deus tem uma promessa. Existe uma terra que mana leite e mel. Nós estamos no Egito, mas nós não somos do Egito. O nosso Deus vai nos visitar, conforme a palavra do servo dele, e nós vamos sair daqui. Aqueles ossos falavam. E falaram pelos 400 anos. Falaram no Novo Testamento e fala hoje para nós. Agora, pastor, o que é fé? No mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé
é a certeza de coisas que ainda estão por vir, coisas que estão no futuro, coisas que estão sendo geradas no Espírito, e a convicção daquilo que a gente ainda não pode ver nem apalpar. Ou seja, fé é estar convicto, é estar certo de algo que nós acreditamos, não porque aquela coisa simplesmente existe, mas por causa da promessa ou das palavras de alguém que nós podemos confiar, de alguém que a gente sabe que é confiável. E nesse caso, fé é acreditar naquilo que Deus fala. Por isso que Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu creio na palavra de Deus, eu vivo o que a palavra de Deus está dizendo ao meu respeito, ou a respeito de qualquer coisa. Então fé é estar convicto de algo que eu não estou vendo, mas que eu tenho certeza que eu verei, porque aquele que é fiel prometeu. Olha só que coisa linda, José estava no Egito, contudo, ele sabia que Deus tinha feito uma promessa para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Qual seria a promessa? O povo iria para a escravidão, mas o povo não ficaria na escravidão para sempre. O povo seria libertado e levado para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, a confiança de José era tão grande na promessa que ele fez os filhos de Israel jurarem: olha, façam um juramento, eu estou para morrer, mas vocês não vão me enterrar no Egito. Eu quero que quando Deus visitar vocês, vocês levem os meus ossos com vocês. Irmãos, isso que é liderança, isso que é homem de fé, isso que é convicção. Agora, eles já tinham experiência do que é esperar pela promessa de Deus. Deus já tinha feito uma promessa. Ele estava lá na casa do pai dele, um jovenzinho sonhador, e Deus tinha mostrado para ele que não só os irmãos, até o pai e a mãe iriam se encurvar. Ele seria um homem eminente, ele seria uma autoridade. Ele falou assim: o mesmo Deus que me mostrou em sonhos tudo isso, é o mesmo Deus que prometeu para o meu pai, para o meu avô. É o mesmo Deus que está fazendo promessa. Então eu sei que eu posso confiar. Olha, Deus é fiel. Nós estamos escravos, mas nós não somos escravos. Nós temos um Deus que vai se manifestar, vai nos libertar e vai nos levar para a terra que Ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. E quando Ele vos visitar, levem os meus ossos com vocês. Olha só, José estava certo daquilo que ele esperava. Ele estava convicto que Deus iria cumprir aquela promessa. Passaram-se praticamente 400 anos. José está morto, e aqueles ossos foram levados com os filhos de Israel, e aqueles ossos falavam alto e mostravam para cada filho de Israel que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Irmãos, como é bom a gente ter um memorial. Deus, eu já preguei isso aqui, Deus ele não gosta de crente esquecido. Deus não gosta de crente que tenha síndrome de amnésia. Quando o irmão falou sobre murmuração, o crente que murmura é o crente que tem amnésia, que esquece quem era e quem se tornou. Como eu disse, Adão ontem era barro, hoje é homem. Já está insatisfeito, já acredita na possibilidade de se tornar igual a Deus. José, ele está nos mostrando aqui que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E quem em Deus confia e em Deus espera, jamais será decepcionado, jamais será frustrado. Você pode se decepcionar comigo, com um amigo, com um pai, com um irmão, com qualquer outra pessoa, mas com Deus você jamais se decepcionará, porque Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus fiel.
memorial. Todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos, eu lembrava, nós temos promessa. Aguenta um pouquinho, está doendo, está difícil, mas não desanime. Nós temos uma promessa, Deus vai nos visitar. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei quantos anos ainda tem pela frente, mas nós não seremos eternamente escravos. Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó e José nos disse que ele iria nos visitar. E vocês sabem, José era homem de Deus. José tinha experiência com Deus. José sabia do que estava falando. Todas as vezes que eles olhavam para os ossos de José, a mente deles era avivada pela graça de Deus. Memoriais nos ajudam a ter lembrança. Lembra da pedra chamada Ebenezer? Na verdade, aquela pedra não chamava Ebenezer, foi Josué que nomeou. Ebenezer foi o lugar que eles tiveram a maior derrota. Ebenezer foi o local que eles perderam a arca. Foi o local que morreu mais de 30 mil homens. Ebenezer era um local de dor, de sofrimento, de angústia. Mas agora a batalha ela volta, porque a vida é assim, parece que a gente dá círculos, né? Já observaram que a gente tem algumas batalhas e a gente vence, aí de repente lá na frente parece que a gente está batalhando com a mesma coisa. Só muda os personagens, ou às vezes muda só o lugar, até os personagens parecem que são iguais. A vida parece que ela dá círculos. E aí está lá o povo diante da mesma guerra. Mas dessa vez, o povo não vai igual a primeira vez. Dessa vez o povo vai ao homem de Deus. E aí, homem de Deus, ajuda nós aí. E o homem de Deus fala, se vocês quiserem se arrepender, largar os deuses e voltar para Deus, eu ajudo. Não, nós queremos, então tá bom. E eles se voltam para Deus, se arrependem, jogam os deuses estranhos fora. E ali Deus guerreia e eles vencem a guerra. Aí sim, Josué pega uma pedra e chama aquela pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, quando vocês ouviram o nome Ebenezer, vocês não vão falar, e acabou, foi-se a glória, perdemos a arca, morreu o sacerdote. Não, quando o nome Ebenezer foi ecoado, vocês vão dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês estão entendendo? Então aqueles ossos eram um memorial para os filhos de Israel. Aqueles ossos falavam para eles a importância de se ter fé num Deus Todo-Poderoso. Então fé, ela pressupõe conhecer as promessas de Deus. Se você não conhece as promessas de Deus, você não tem uma base firme. E quando a gente não tem uma base firme, uma base nas promessas de Deus, a gente vive uma vida reduzida ao aqui e agora. Por isso você vê tanta gente, o que vale é o aqui, o que vale é o agora, é o momento. Pessoas se perdendo, pessoas se acabando, pessoas se destruindo, pessoas sendo reduzidas a nada, porque o importante para eles é o aqui e agora. Porque eles não têm uma base, eles não conhecem as promessas de Deus. E porque só esperam no aqui e agora, vivem uma vida frustrada, sem consolo. A vida perde o rumo, perde a cor, perde o sabor. E aí a incerteza e o medo assolam o coração. Quantas pessoas que têm uma vida de incerteza, de medo, um coração assolado, pessoas frustradas, decepcionadas, porque elas não conhecem as promessas de Deus. Elas não sabem aquilo que Deus prometeu para elas. E eu poderia falar para você, a Bíblia tem, segundo alguns estudiosos, mais de 8.000 promessas. E a gente precisa nos animar olhando para elas. Olha, a situação está difícil, tá, mas eu tenho alguém que me ajuda. Ele disse, olha, eu vou ser o seu consolador, eu vou ser o seu ajudador, eu vou ser o seu intercessor. Olha que promessa. Você tem a promessa de ter um consolador, um ajudador, um intercessor. Você tem a promessa do Espírito Santo de interceder com gemidos inexprimíveis, convertendo as nossas palavras frágeis de homem a uma oração genuína e verdadeira até o Deus vivo. Porque a gente não sabe nem orar direito, mas o Espírito Santo ora por nós. Nós temos promessas extraordinárias.
Mas se eu não conheço as promessas, eu sou facilmente enganado. Mas José faz questão de deixar para Israel um lembrete: olha, vocês têm uma promessa. Não deixa a escravidão, não deixa a dificuldade, não deixa a luta, não deixa os problemas, não deixa a assolação roubar a fé de vocês. Vocês estão no Egito, mas vocês vão sair do Egito. Todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos, a fé se acendia. Então, fé pressupõe conhecer as promessas de Deus. Segunda coisa, a fé, ela se apega firmemente nas promessas de Deus. Não basta conhecer as promessas de Deus, você precisa se apegar com as promessas de Deus, firmar-se naquilo que Deus prometeu. Irmãos, eu lembro, algumas coisas são engraçadas, mas cada um tem a sua maneira, e a minha fé não pode ser base para a sua. A base da sua fé é a palavra de Deus, de Cristo. Mas olha só, de madrugada, a Simone acordou: nego, Deus falou comigo hoje. Eu falei: é mesmo? O que ele falou? Ele falou que se eu quiser, o meu cabelo não cai. Mas meu coração chega a doer. Eu falei: tadinha, está preocupada com o cabelo. Mas eu fui ouvir o que ela começou a falar. Eu falei assim: e aí? Mas ele falou o seguinte, que se eu quiser, o meu cabelo não cai. Mas se o meu cabelo não cair, ele não vai fazer o que ele tem para fazer. Eu disse: e o que você falou para ele? Pode cair tudo. Mas sabe, você vê, o que Deus falou no meu coração naquele momento? Se o cabelo vai cair e Deus tem algo para fazer, ela não vai morrer. Então não é apenas conhecer a promessa, é se apegar firmemente na promessa. Se Deus diz que o cabelo vai cair porque ele tem algo grande para fazer, então esse câncer não vai levá-la, ela vai viver porque Deus tem algo grande para fazer. Vocês estão entendendo? Então não é apenas conhecer a promessa, é se agarrar firmemente na promessa. Eu fiz isso. Que eu olhava para um lado, está lá Simone careca. Por outro lado, está lá eu, cirurgia marcada. Falei: Jesus, quando vai só um, beleza, o outro cuida dos filhos. Mas se for dois é complicado, não é? Quem vai cuidar desses meninos? Benção igual eles são. A gente quase não dá conta. Imagina os outros. Mas aí eu lembrava: a obra que eu tenho contigo é além da fronteira. Falei: Jesus, eu já viajei uns 2 lugares, mas eu ainda não fiz o que o Senhor fez não, porque eu sei exatamente o que o Senhor falou, e eu me agarrava a isso, eu não vou morrer. E eu falei para os irmãos aqui no primeiro ano de pandemia, aqueles sofrem: irmãos, fiquem tranquilos, Deus não precisa de Covid para matar ninguém. Se chegar a sua senha, você vai. Se não chegar, você não vai. A nossa vida está na mão de Deus. É Deus que sabe o melhor para nós. A minha vida está na mão de Deus. Pastor, morreu, glória a Deus, foi para o céu. É porque está na hora. Eu acredito que a nossa vida, do ímpio é problema dele, mas a nossa, nós temos dono, irmão. Nós temos um Senhor. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que é criador da morte e da vida. É o que sara e o que fere. É o que causa morte e restitui a vida. Ninguém escapa da mão dele. Então eu sei que ele sempre vai fazer o que ele determina fazer. Isso nos ajuda a viver sem medo. Porque a pior coisa que tem, irmão, é o medo. O medo é um cárcere invisível. O medo neutraliza. O medo nos aprisiona. O medo nos prende. O medo diz até onde você vai e até onde você não vai. Mas a fé, ela vence o medo. Ela vê possibilidade onde parece não ter possibilidade. Ela vê saída onde parece ser apenas um beco sem saída. Onde tem fé, tem milagres da parte de Deus. Então não basta conhecer as promessas, precisa-se agarrá-las
firmemente. Olha só, você pode não enxergar nada, parece que tudo indica o contrário. Eu gosto desse exemplo, eu dou ele há 20 e tantos anos. A irmã vem para um culto como esse, o louvor fluiu, a glória já desceu, o pregador já está sentindo a unção, os irmãos já estão aí, pronto para deixar um legado. E aí de repente levanta um homem cheio do Espírito Santo, olha para a irmã e fala: minha serva, não te preocupes, porque Deus vai fazer daquele homem um pregador da palavra. E a irmã pula, fala em língua, canta um hino e volta para casa cheia da unção. Só quando ela chega em casa, o maridão, o pregador, está caído ao chão, prostrado, bêbado. E aí ela olha para o pregador lá no chão e o diabo fala: é esse aí? É esse aí que vai ser pregador? Tem certeza? E se a irmã não tiver convicta da promessa e não se agarrar à promessa, o diabo rouba ela ali mesmo na sala, antes dela dar um passo. Mas quando ela conhece a promessa e ela se apega à promessa, ela fala: Satanás, está bêbado, mas não é um bêbado. Está drogado, mas não é drogado, é pregador, é homem de Deus. Deus falou, e assim será na vida dele. Pode estar caído, mas não vai ficar caído. Está me entendendo? É assim, pastor Júnior? É assim, irmã Mara? Quantas vezes a irmã Mara chegou em casa e o irmão Júnior estava lá bonito para tirar foto? Quantas vezes o diabo falou: irmã Mara, é esse aí que vai ser, que é o homem de Deus? A irmã Mara fez até uma oração, irmãos. Eu vou ensinar para as irmãs fazer agora, para os maridos tribulosos. Ela disse que chegou um dia, o pastor Júnior, vou contar, o pastor aqui é terrível. Chegou lá o maridão tribuloso. Ela olhou assim: aí Jesus, é esse mesmo marido que o Senhor me deu? É esse mesmo, Jesus? Então tá bom. Se é, o Senhor converte num homem de Deus que o Senhor diz que é, então o Senhor mata e leva. Aí ele disse que deu um xilique para si: oxe, essa mulher quer que eu morra? Queria até brigar na hora. Aí se afastou um pouquinho, aí vem o Espírito Santo: não, quer que você morre não, quer que você para com essa presepada. Ela quer que você se torne um homem de Deus. E ele entendeu. Tá aí, pastor Júnior. Ó, a irmã Mara, rindo de orelha a orelha. Obrigado, Jesus. Fala até com o sotaque do Maranhão. Você está entendendo? Se a gente não ter cuidado, a situação, a circunstância rouba a nossa fé. Então, fé não é apenas conhecer as promessas, é agarrá-las firmemente, é abraçá-las, é dizer: tudo parece indicar o contrário, tudo parece que não vai dar certo, tudo parece que acabou, mas Deus tem uma promessa. Parece, mas não acabou. Indica que não vai dar certo, mas vai dar certo, porque o meu Deus disse que vai dar certo. As palavras de José, olha o que ele disse: certamente Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Está em Gênesis 50, 24. Certamente Deus, ele fala: talvez, nós temos uma promessa por aí. Eu lembro do meu pai Jacó falar um negócio, uma promessa. Parece que meu avô acreditava num negócio assim, não sei como é que é. Não, certamente Deus vai visitar vocês, e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez aos nossos pais. Vocês vão sair desse Egito tribuloso, vocês vão sair dessa situação de dor, de angústia, de decepção, de frustração. Vocês vão sair desse sofrimento, porque Deus vai mudar a história de vocês. Olha só,
Irmãos, é tempo, principalmente hoje, é tempo de nos apegarmos às promessas e viver pela fé. Eu vejo tanta gente, o presbítero Rafael, tem promessas tão lindas de Deus, abrindo mão por tão pouca coisa. Ah, pastor, estou cansado. Cansado de quê, filho? O que você fez para estar cansado para Deus? Já pensou se Paulo, depois das 39 chicotadas, chega, Jesus, estou cansado, está doendo tudo, não quero apanhar mais não, cansei de apanhar. Ou então quando amarraram ele no tronco, juntamente com Silas, lá em Filipos, não, chega, essa vida não é para mim não. Ser crente é difícil demais, a gente apanha o tempo todo. Ele fala que Deus mandou um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. Será que o homem apanhava? Nada. Naufrágios, picado por cobra, esquecido pelos amigos, rejeitados pelos irmãos, duvidado até pelos discípulos. Os próprios apóstolos duvidavam. Não, Senhor, ser crente é difícil demais, chega. Não, irmãos, é tempo de nos apegar às promessas de Deus. É tempo de viver pela fé. Mais do que nunca, é hora de vivermos pela fé, apegados às promessas de Deus. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Como é que você está vivendo? Pela fé. Não há outro meio de se viver, irmão, a não ser pela fé. Se nós não agarrarmos nas promessas, se nós não abraçarmos as promessas, se nós não vivermos pela fé, o que vai ser de nós nesse tempo? Esse tempo de apostasia, de tribulação, de angústia, de desespero, de afronta, de sofrimento, de rejeição. Se nós não nos agarrarmos pela fé, o que vai ser da gente? Agora, o que eu entendo nesse texto, que me deixa maravilhado, é que a nossa fé jamais será vã. Nós não cremos em vão, irmão. O nosso Deus é um Deus que honra a nossa fé. Se tem uma coisa que Deus honra, essa coisa chama-se fé. Deus honra a fé do seu povo. O texto que nós lemos, pela fé José, próximo do fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Colocaram seus ossos lá numa caixa, num caixão no Egito. E depois de 400 anos, está em Êxodo 13:19, quando o povo sai do Egito, eles levam os ossos de José, conforme o povo tinha jurado. Olha só que coisa tremenda. Deus honrou a fé de José. Deus honrou a fé daquele povo. Se você pegar a Bíblia lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, o que Deus fala? Eu ouvi o clamor do meu povo. O povo estava clamando para quê? Senhor, e a promessa? Até quando, Senhor, nós vamos ser humilhados aqui? Até quando, Senhor, nós vamos ser subjugados aqui? Até quando os egípcios vão fazer o que querem com a gente? Até quando nós vamos ser maltratados? Até quando nós vamos estar à mercê desse povo? Até quando, Senhor? Eu imagino que todas as vezes que eles olhavam para aqueles ossos, era um olho no osso e um outro olho no céu. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E de repente deixaram do até quando. Olhavam um para o outro, não falavam até quando, Senhor? Coma rápido esse cordeiro. Entre na sua casa e coma rápido esse cordeiro. Não esqueça de passar o sangue, porque a hora do cumprimento da promessa chegou. À meia-noite, os egípcios vão saber que tem Deus em Israel, que nós somos o povo do Senhor. À meia-noite tem justiça de Deus. À meia-noite tem livramento. À meia-noite tem liberdade. À meia-noite tem novidade de vida. À meia-noite saquearemos o Egito. À meia-noite caminharemos para a promessa de Deus.
Quando se tem promessa, quando se agarra a promessa, quando se vive em função da promessa pela fé, naquilo que Deus prometeu, nós nunca seremos envergonhados, nós nunca seremos decepcionados, nós nunca ficaremos frustrados, porque fiel é aquele que prometeu. Ei, só um pouquinho mais, aguenta, só um pouquinho mais. Fica firme, não é hora de parar, não é hora de desistir. Aguenta firme. Está difícil, pastor? Aguenta. A luta está grande, pastor. Aguenta. Tem livramento de Deus para você. Tem vitória de Deus. É só um pouquinho só de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Olha para a pessoa que está perto de você, seja profeta, ei, aguenta. Diga para ele, fica firme. Está doendo? Eu sei, dói mesmo, mas Deus ainda tem bálsamo. Deus ainda cura a ferida do seu povo. Aguenta. Se você pode jogar sua mão para cima, diga: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, ferido, machucado, mas na tua casa. Está doendo, mas na tua casa. Está difícil, mas na tua casa. Parece que não tem uma saída, mas eu estou te adorando, estou ouvindo tua palavra e eu estou crendo, tu vais fazer algo. Oh, joga a mão para cima. Quem tem glória, dá glória. Quem tem um pouquinho de adoração, adore. Quem tem língua estranha, extravase. Esta é a noite de Deus olhar para você e dizer: aguenta, estou te vendo. Eu sei a tua dor, eu sei a tua luta. Deixa eu trabalhar. Eu vou entrar nessa causa, eu vou bradar. Tu vais ver a vitória, porque eu cumpro a minha palavra. Aleluia! Aleluia! A nossa fé jamais será em vão. Nós sabemos em quem cremos. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu não creio em um pedaço de pau, de madeira, de isopor, de pedra. Eu creio no Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. Eu creio em Jesus de Nazaré, o que sara, o que cura, o que salva, o que batiza, o que transforma, o que ressuscita, o que faz milagres. É nele que eu curo, que eu creio. Eu acredito naquele que me apareceu como um abortivo no caminho de Damasco. É nele que eu creio. Eu ia matar gente, mas de lá para cá, quem morreu foi eu, e nasci de novo. E agora eu não levo mais morte, eu levo vida em nome de Cristo. Oi, irmão, joga a tua mão para cima. E a palavra de Deus para você é: aguenta. Está difícil, eu sei, está difícil. Aguenta. Os ossos de José eram testemunhos da promessa. Era mais do que patriotismo, irmão. Leva meus ossos para a terra que Deus falou. Não, esse aqui não é patriotismo, não. Não é porque ele queria que os ossos fossem para um lugar diferente do Egito, não. Era a última demonstração de fé nas promessas de Deus. José viveu pela fé, e antes de morrer, ele deixou uma demonstração da sua fé. Olha, vocês viram o que Deus fez na minha vida? Vocês viram que Deus me mandou na frente de vocês para livrar vocês? O faraó morreu, o outro é fraco da memória, esqueceu tudo que eu fiz. Estamos aqui escravos. Mas não se preocupa não. O mesmo Deus que me mandou na frente
e preparou o caminho para vocês, para que a nação nossa fosse poupada. É o mesmo Deus que prometeu: vai nos visitar e vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Os meus ossos vão ficar aí como testemunho. Se fosse um pregador, dizia assim: se eu sou homem de Deus, vocês vão ver Deus cumprir essa palavra. Falaram durante os 400 anos. Falaram a todo o povo de Israel através dos séculos. Deram testemunho vivo da fé viva de José, também no Novo Testamento. Está aqui na galeria dos heróis da fé. Lá no Egito, o povo olhava e falava: Deus tem uma promessa para nós. E quem falou dessa promessa para nós, sabe o que é viver pela promessa. Israel passou o século lembrando da história de José. O Novo Testamento dá testemunho da fé de José. E esses ossos continuam falando para mim e para você hoje. Eles falam a cada um de nós e nos instigam a confiar em Deus. Esses ossos dizem para mim e para você: tudo é passageiro. Não devemos ficar presos no aqui e no agora. Irmão, na vida tudo passa. As coisas boas passam, as ruins também passam. Momentos de glória passam, momentos de dor e angústia também passam. Não devemos ficar presos no aqui e no agora. Aqui tudo é rápido e é passageiro. Tem muitas coisas que existiam hoje que amanhã podem não existir mais. Mas eu e você e o nosso Deus permaneceremos para sempre. Para sempre. Esses ossos nos instigam a crer, a confiar mais. Um período de José era difícil. Era de dor, era de luta, era de escravidão, era de afronta, era de angústia. Talvez muitas pessoas lançaram no rosto dele: mas você não era o bambambam do Egito? Será que não, pastor Luiz Fernando? Você não era o hebreu metido que queria dar ordem para a gente? Vai fazer tijolo. Quem manda aqui somos nós agora. Eu imagino José: agora você manda. Mas daqui a um tempo você vai ver quem realmente manda. Hoje você está mandando, mas tudo é temporário. Quem manda hoje pode não mandar mais amanhã. Hoje você manda. Então aqueles ossos dizem para mim e para você: confie nas promessas. Se apegue às promessas. A sua fé não será vã se você crê no que Deus fala, se você crê no que Deus promete, se você crê no que está escrito, você não ficará decepcionado, porque o nosso Deus é Deus fiel, é Deus que cumpre a sua palavra. Eu nunca vi Deus deixar cair uma palavra sequer dele. Eu não acredito que ele vai estragar a reputação dele com nenhum de nós. Se você pegar toda a história da humanidade, nenhuma palavra de Deus caiu. Será que por você vai cair? Aí você quer ser o bambambam mesmo, né? Deus falhou comigo. Falha não, filho. Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Deus nunca falhou, Deus nunca perdeu. Deus é Deus. Você tem promessa? Se agarre a ela. Você tem promessa? Fica firme a ela. Você tem promessa? Creia, viva por ela, porque ela vai se cumprir. Então os ossos dizem para mim e para você: confie mais. E a mesma promessa para Israel no Egito está de pé para mim e para você. Deus vai nos visitar. Deus vai nos visitar. Jesus disse: eu vou, mas eu volto. E onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou, mas eu volto.
Aí vem, ô Senhor, para onde você vai? A gente não sabe nem o caminho. Ô rapaz, para com isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, tá bom, Senhor, que maravilha, mas nos mostra o Pai. Ô Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, quem está te prometendo, Felipe, quem está te prometendo é o Todo-Poderoso. Quem está te prometendo é o Deus, Criador do céu e da terra. A palavra dele nunca caiu por terra, jamais cairá. Fica tranquilo. Agora vocês podem até gemer, chorar com uma mulher que está grávida, perto ao parto, vem angústia, vem incerteza. Mas quando Jesus aparecer nos ares, os vossos choros, a vossa dúvida vai se converter em alegria, porque para sempre nós estaremos com o Senhor. Deus vai nos visitar. Isso quer dizer que esse sofrimento tem dia marcado, essa dor tem hora marcada, essa angústia tem hora marcada, essa situação da tua vida que está te angustiando tem hora marcada, é só um tempo, é passageiro. A palavra de Deus está dizendo: ei, vai passar. Pastor, mas dói tanto, eu sei que dói, mas vai passar. Você pode aguentar um pouquinho mais? Coloca a mãozinha de crente santo, pode ser no ombrinho dessa pessoa e diga para assim: vai passar. Aguenta um pouquinho mais. Fica firme. É só um pouquinho de tempo que há de vir virá. Tudo aqui é passageiro. Essa situação é momentânea, vai passar. Olha o que Paulo diz: eu sei que essa momentânea tribulação, vou repetir, eu sei que essa momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória que há de vir. A tribulação é momentânea, mas a glória é eterna. O peso de glória que há de vir, não tem palavras para dimensionar, não tem palavra para descrever. Uma coisa eu sei: segure, suporte essa momentânea tribulação, porque depois de ter sido aprovado, a coroa da vida virá para todo aquele que ama e espera o Senhor. Chegou aqui em pé adorando ao Senhor. Não devemos ficar presos ao aqui e ao agora. Jesus vai voltar. E aí eu volto para a pergunta inicial. Enquanto Jesus não volta, que legado estamos deixando? A vontade de adorar é tão grande que a guitarra está tocando sozinha, irmãos. Se os crentes não clamam, as pedras clamam. E aqui no caso a guitarra toca. Que legado você quer deixar? A gente está tão preso a tantas coisas. A gente está preso a tantas coisas. Mas os ossos de José estão falando para mim e para você. Quer ficar preso em alguma coisa? Fique preso às promessas de Deus. Fique agarrado às promessas de Deus. Deus vai visitar você, fique tranquilo. Essa situação não vai perdurar. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você. Eu quero pedir que você seja profeta nessa noite. A gente conhece as pessoas, irmão. Você olha para o rostinho, você vê um sorriso bonito. Você vê ele de terninho, gravata. Você vê ela com uma roupinha bonita. Mas só Deus sabe o que está dentro do coração. Só Deus sabe as batalhas que cada um está travando. Só Deus sabe os medos, as incertezas. Só Deus sabe as lutas, as dores que cada um carrega. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite.
não importa a situação, não importa a luta, não importa a dor, não importa a circunstância, creia, vai passar. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aquele povo tinha um memorial. Eles tinham os ossos de José. Quando eles olhavam para aqueles ossos, eles diziam: nós não vamos ficar nesse Egito. Nós não vamos ser escravos para sempre. Nós não vamos sofrer para sempre. E nós também temos um memorial. Nós temos a cruz de Cristo. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós vemos que alguém pagou um preço muito alto em nosso lugar. Nós vemos que alguém pagou um preço muito alto por mim e por você. E aquele que morreu naquela cruz, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca estará só. Você nunca esteve só. E você nunca está só. Olhe para a cruz nessa hora. Olhe para o Cristo que morreu no seu lugar, ressuscitou e diz: eu estou contigo. Essa luta não vai te matar, essa luta não vai te fazer sucumbir, essa luta não veio para te derrotar, essa luta veio para que eu mostrasse a minha grandeza, o meu poder. Você não vai ser humilhado, você não vai ser decepcionado, você não vai ser frustrado. Eu entro na guerra por você. Começa a orar por essa pessoa que está segurada na sua mão agora. Ore pedindo força. Diga: Deus, fortaleça meu irmão, fortaleça minha irmã. Deus, libera unção, poder, graça sobre a vida dele. Ajude a ele, não deixe ele enfraquecer, não deixe ele desanimar, não deixe ele desistir. Deus, venha com a unção do Espírito Santo, abençoe o meu irmão nessa noite. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Seja profeta, seja profeta. Assim como José disse para aquele povo: não enterre meus ossos aqui. Deus vai visitar vocês. Deus vai levar vocês para uma terra de bênção. Libere uma palavra profética para a vida dessa pessoa. Deus vai te visitar. Deus vai libertar a tua casa. Deus vai libertar o teu marido. Deus vai libertar o seu filho. Deus vai arrancar a dor. Deus vai arrancar a angústia. Deus vai trazer paz. Deus vai trazer alegria. Libere, seja profeta de Deus na vida dessa pessoa. Senhor, aqui estamos de mãos dadas, falando a Deus de uma atitude do teu filho José. Quantos anos se passaram, Deus, e esses ossos até hoje ainda falam. Falou para Israel e fala para a tua igreja nesta noite. Vale a pena viver pela fé, vale a pena confiar nas promessas do Senhor. Tu és Deus que se lembra do seu povo, tu és Deus que visita o teu povo. E o Senhor diz: eu vou, mas voltarei. Nos ajuda, Senhor. Quando o Senhor voltar, estejamos preparados. Não nos deixes desapercebidos, correndo atrás do vento, lutando por tanta coisa supérflua, guerreando por tantas coisas sem sentido, Deus. Nos ajude a te amar mais as pessoas, a viver mais para ti, a ser mais cheios do Espírito Santo. Nos ajuda, derrama graça, unção e poder. Fortaleça o fraco nessa noite. Levanta o caído nesta noite. Perdoa, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Renova as promessas. Renova as promessas, Senhor. Coloca teu
teu filho de pé, coloca a tua filha de pé. Talvez desanimou na caminhada, talvez estava pensando em desistir, parar, tanta luta, tanta batalha, mas nessa noite, renove as tuas promessas, renove as tuas promessas, devolva os sonhos, Deus, dê força para recomeçar. Oh Espírito Santo, traga certeza de vitória a esse coração, traga certeza de vitória a essa família, traga certeza de vitória a esse lar. Abençoa, Deus, abençoa, Senhor. Aleluia. Depois que você terminar a sua oração, joga as suas mãos para cima e comece a adorar o Senhor. Adora Ele visualizando a promessa, adora Ele crendo na promessa, adora Ele se apegando à promessa, adora Ele crendo: eu viverei essa promessa. Adora Ele crendo: a minha fé será honrada, a minha fé não será frustrada, porque o Deus que eu sirvo é Deus de vitória, é Deus que honra a fé do seu povo. Adore, adore ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sim, eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Toma seu assento, por favor. Oh, glória. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eita glória. Aleluia. Oh, glória. Tem promessas sendo revitalizadas aqui. Tem promessas surgindo novamente à memória do povo de Deus. O diabo pensou que você ia ficar prostrado, se enganou.
Nós não somos daqueles que caem e ficam prostrados. Nós somos daqueles que se levantam e ficam de pé. Deus está acendendo chamados. Deus está segurando pessoas pela mão. Ei, te coloca de pé. Eu te chamei, eu estou contigo. A minha promessa está de pé. A gente esquece, Deus não. Esse é o grande problema. A gente esquece, mas Deus não. Ah, Senhor, eu esqueci. Deus vai falar, eu não. Dá conta. Deus não esquece, irmãos. Deus não esquece nenhuma das suas promessas. Eu quero perguntar nessa noite, você que está nos acompanhando pela live, e vocês aqui nessa noite, se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você ainda não